Iniciando a gravação. Sistema endócrino. Falando da glândula suprarrenal. Certo? Como todo o sistema, né, tem a base de comando pela hipófise, como célula que... Aliás, a glândula que vai ordenar a localidade. E chegando no seu alvo, então, a glândula suprarrenal fazendo a reação. A glândula suprarrenal fica em cima do rim, tá? Tem o rim suprarrenal, portanto, aqui, tá? Até aí, tranquilo, vocês viram isso em renal também, a posição, a parte anatômica, vocês conseguiram visualizar essa parte. Então, falar sobre a localização é algo que vocês já sabem, tá? Então, tem duas divisões, isso é importante, muito importante. Você tem o córtex, que é o entorno dela, certo? E você tem a medula, que é o meio da glândula. Deixa eu ver se alguém me chamou aqui. Já foi aceito. Ok. O córtex é uma região mais externa, então, portanto, o que ele vai produzir? Tá? Ele produz os hormônios glicocorticoides, que é a aldosterona, tá? E mineralocorticoides, que é o cortisol. Então, você tem uma base de formação de hormônio corticoide e glicose, né? E você tem uma outra base mineral um pouco mais composta, que é o cortisol. A medula da glândula, que é a região interna, vai produzir a epinefrina ou adrenalina, também conhecida assim, e a norepinefrina ou noradrenalina, tá? Que terão ali, então, a responsabilidade de fazer as respostas para mecanismos de estresse, tá? Os glicocorticoides, eles vão fazer uma resposta posterior ao mecanismo de estresse, tá? Vai fazer uma resposta anti-inflamatória. No começo, quando você está passando por uma situação de estresse, você tem aí o seu ritmo acelerado pela introjeção de epinefrina e norepinefrina, né? Ou seja, você tem ali a adrenalina circulante, que vai fazer seu ritmo cardíaco ficar mais acelerado e vai fazer com que a sua pressão arterial aumente. Por quê? Porque são hormônios vasoconstritores, tá? E num posterior momento de reação e recuperação, a glândula ela vai trabalhar para tentar recuperar ou reparar algum dano que tenha sido feito nesse momento estressante que você teve e precisou usufruir de alguma reação rápida. Como é que funciona isso? Você tem uma base psíquica e você tem uma base clínica, fisiológica, e as duas não se desconectam, tá? Quando você sente dor, por exemplo, dor já faz um mecanismo estressante, tá? E também atua ali num mecanismo inflamatório, muitas vezes. E a dor ela vai te gerar uma contratura muscular e teu organismo é programado de alguma forma para correr, para fugir da dor, para você não ficar lá sentindo dor, tá? Então, a dor ela vai causar uma resposta imediata, a interpretação dela, né, o estímulo doloroso. A sua glândula hipófise vai descer até a suprarrenal, o ACTH, tá? O hormônio adrenocorticotrófico, beleza? Então isso é importante. Adrenocorticotrófico desce para fazer a atrofia, tá? Fazer a expansão da glândula. Então quando esse hormônio cai aqui, ele vai chegar ali pela corrente sanguínea na sua região medular, vai estimular a liberação de adrenalina para dentro da corrente sanguínea. E assim que a adrenalina for chegando nas paredes dos vasos, principalmente os vasos arteriais, ela vai fazendo constrição, dá aumento da pressão arterial, e isso faz com que também isso chegue ao seu coração e dê estímulo na musculatura do coração. Outros músculos, outros conjuntos de músculos vão começar a fazer contratura e fazer
uso metabólico, uso maior de glicose, tá? A adrenalina, ela consegue abrir os canais de glicose de uma forma mais intensa e as células usufruem rapidamente da glicose para uma queima rápida, caso você precise fugir, fazer força. Vale a pena também colocar que o seu pâncreas começa a liberar também insulina nesse momento, ajudando esse mecanismo de absorção de glicose de maneira energética, tá? Mas é importante dizer que não é só a dor que vai, a dor física propriamente dita, que vai acionar esse mecanismo. O estresse, que é uma dor, um sofrimento de alguma forma psíquica, ele também vai lidar com esse mecanismo. O estresse, muitas vezes, ele é um mecanismo de sobrevivência, de defesa. Então, só um dado momento onde você vai passar por um momento ansiógeno ali, que vai causar ansiedade, um momento que vai te causar talvez dor ou não, que não é a dor propriamente dita, mas o que antecede o momento. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, você está na rua numa boa, aí de repente, sei lá, você passa na frente daquelas casas que tem aqueles, né, aquelas placas assim, cuidado com o cão. Aí tem lá aqueles puta cachorro gigante, aqueles Rottweiler latinos, assim, quase derrubando o portão. Aí você tá lá, passa despreocupado, quando de repente você olhou assim, aquele portão de entrada de pessoas da garagem tá aberto. Aí o bichão começa a vir para cima de você. E aí nesse momento que teu organismo ele se prepara para fuga, né? Puta de um estresse, não? E aí você perna para quem tem e você tira dos seus músculos uma velocidade que você nem sabia que tinha. Como os músculos conseguem fazer essa utilização tão rápida de energia, sendo que você nem era preparado para correr? Quando você vê, você está em cima de uma árvore e o cachorro está lá embaixo latindo atrás de você. Como aconteceu isso? Porque os mecanismos adrenérgicos eles fazem com que venha mais glicose para que haja mais a ação e reação ali da quitina e miosina. Então você tem uma queima de glicose mais rápida. Os momentos de estresse, eles te colocam então nesse gasto excessivo de energia. A posteriori, né, você vai ficar todo lá com sua pressão alta, retendo líquidos. Um hormônio que começa a agir nesse dado momento aí é o mesmo hormônio liberado pela neurohipófise. Lembra que tem a neurohipófise? E ela libera o ADH também. Ela libera nesse mesmo momento o antidiurético. Por que que ela libera o antidiurético? Porque senão, num mecanismo assim tão estressado e você não tiver de alguma forma com esse mecanismo de retenção líquida sendo acionado, você vai perder líquido demais e não é para você filtrar, fazer filtragem renal nesse momento. Pelo contrário, precisa aumentar a quantidade de sódio para que os seus vasos fiquem constritos, tá? Então, você tem essa relação das reações da glândula suprarrenal com a própria neurohipófise liberando o antidiurético. Então, além da adenohipófise liberar o adrenocorticotrófico nesse momento para estimular a suprarrenal, ela também libera o antidiurético para poder fazer com que os rins aumentem sua osmolaridade e retenham mais líquido, tá? Tudo é mecanismo de defesa e reação. Então, Professor, fala. esses hormônios, quando a pessoa tende a ter a pressão mais baixa, pode ser a falta deles? Sim, sem dúvida. Quando você tende a ter a pressão mais baixa, geralmente o ADH ele está desregulado, ele não desce. E pessoas que têm pressão muito baixa perdem muito líquido. Tem sudorese, tem também perda de filtragem renal, vai ao urina mais vezes, tá? Tem essa relação direta, tá bom? Ok. O adrenocorticotrófico, ele também vai atuar posteriormente ao mecanismo de estresse, né? O que é que vai acontecer? Você vai estar retendo líquido e depois cansado, porque toda a sua glicose foi embora. Num momento estressante, assim, extenuante, que você precisou fugir ou lutar com alguém, sei lá. Imagina aquele momento pior da sua vida ali. Aí o que acontece com você? Você
se desgastou demais. Se nesse momento houve um ferimento, outros mecanismos do sistema imune começam a atuar se houve ferimentos, sangramentos e tal. Mas o mais importante é que ao final do mecanismo estressante vem o relaxamento, tá? Então, o adrenocorticotrófico, ele começa a agir no córtex, tá? Agora não mais com sua parte adrenal, e sim com sua parte corticotrófica, tá? Então ele vai, através do córtex, liberar a aldosterona e o cortisol. Ambos hormônios que vão ali fazer uma promoção de processo anti-inflamatório. Mas antes, você tá com o corpo inflamado, você teve desgaste, você teve ali microlesões musculares ali por esforço, muitas vezes. Inclusive, é por isso que você não pode ficar estressado a todo momento. Senão você vai desenvolver microlesões no músculo cardíaco. Tá? Ele vai ficar sendo bombardeado por esse sistema de defesa o tempo todo e isso vai te causar prejuízo ao longo da vida. Então tá aí uma coisa para você pensar. Você andar muito estressado, né? E se você é estressado, sedentário e além de tudo tá com os problemas de base aí, pressão alta e tá com um problema ali também de excesso de glicose, tá desenvolvendo diabetes, amigo, tá na hora de repensar a sua vida. Mas enfim, né? Isso a gente fala para qualquer pessoa. E se fuma ainda então e bebe, aí complicou. Mas sempre pensa em tudo isso, tá? São fatores de risco. Tem estresse com esses fatores de risco, é o conjuntão, né? Dance Coffin, né? Aquele meme que aparece os caras dançando com o caixão. Então, gente, tô falando assim brincando, né? Mas é real, tá? Esses fatores de risco influem muito. Alguma pergunta? Só colocar mudo que tá saindo um retorno aqui. Mas alguém tem alguma pergunta aí? Querem perguntar alguma coisa? Bom, então a ação da aldosterona, ela vai ser o quê? Ela vai ser também manter por um dado momento o antidiurético ali ativo, só que a adrenalina vai liberar, tá? O ritmo cardíaco vai cair e a pressão vai gradativamente voltando ao normal, ao passo que o ADH vai sendo desativado, tá? A aldosterona, então, ela mantém um tempo de retenção junto com o cortisol e depois ela promove aí os mecanismos de reparação, tá? Vai fazer com que seu organismo tenha vasodilatação depois e seu sistema imunológico faça a reparação aí no seu corpo. O ideal é que depois de um momento estressante na vida, você faça o quê? Promova descanso para aquele corpo e dê a oportunidade para que ele repouse, tá? Porque ele vai precisar. E é importante também pensar no posterior, né? Porque depois ele vai perder líquidos, perder o líquido ali com o suor, com, né, atividade intensa. Depois ele vai precisar de uma reposição líquida, tá? Enfim, então vocês acabaram de entender os mecanismos aí do córtex e da medula, tá? E a relação que se tem com o antidiurético nesse momento aí de estresse. Então aqui, ó, os glicocorticoides são derivados do colesterol, tá? Então são conversões que você faz de extração. O hormônio mais importante é o cortisol, também conhecido como hidrocortisona. O pessoal sintetiza isso, tá? E usa como medicamento, e inclusive anti-inflamatório, tá? Liberado em situações de estresse, atua na produção de glicose a partir da proteína de gordura, quando aumenta a glicemia, reduz inflamações e alergias. Esqueci de citar alergia. É importantíssimo também saber que ele vai te ajudar em um momento aí de alergia. É controlado pelo ACTH, o adrenocorticotrófico, como eu falei, que veio lá da adenohipófise, tá? Produzido ali na adenohipófise, portanto. E ele tem, então, essa
missão aí de fazer uma reparação, tá? Detalhe, você também tem um marcador importante, as estaminas. Estaminas. Sempre que você recebe um toxoide no seu organismo e você tem uma reação inesperada alérgica, tá? Quando a gente lembra do sistema imunológico dos glóbulos brancos, você sabe que tem glóbulos brancos específicos para a reação alérgica. E se há essa reação de uma forma exagerada, é porque você tem a alergia, tá? Você tem, então, uma resposta exagerada. Aumenta o nível de citocina circulando no organismo e as estaminas se elevam, fazendo com que o cortisol não tenha ali um efeito esperado e ele vai causar o edema, tá? O edema generalizado com prurido, coceira por todo o corpo, vai fazer com que a glote se feche. Então, essa é a reação alérgica, a gente chama isso de anafilaxia, tá? Podendo causar o choque anafilático, beleza? Então, são termos que vocês vão usar depois para a vida. Principalmente aí a galera que vai trabalhar em pronto atendimento, vai lidar muito com isso aí, tá? Agora, quando a resposta é adequada, o cortisol ele vai reduzir a alergia. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir as estaminas, e isso vai fazer com que haja a reparação tecidual, a diminuição de edema e, posteriormente, liberação do antidiurético e os líquidos vão ser filtrados melhor ali pelo rim, tá? Outra coisa também que eu ia falar sobre... Deixa eu lembrar aqui. Não, acho que era isso mesmo. Sobre a parte alérgica, acho que era isso mesmo. Mas a Tatiana entrando aqui. Ah, ia falar sobre prostaglandina, tá? Tem uma citocina chamada prostaglandina. Sempre que você está com um processo inflamatório, além das citocinas, além do que eu estava falando aí da histamina, você também libera em processos inflamatórios as prostaglandinas. Os anti-inflamatórios naturais que você tem, como o cortisol, vão também diminuir esse volume de prostaglandinas e de produção naturalmente, tá? Professor, se eu não tenho uma boa produção de cortisol, aí você vai ter um monte de processo inflamatório e é complicado. E se eu tenho o contrário, se eu tenho uma produção alta de cortisol, aí você vai ter muitos edemas generalizados, tá? Geralmente quem tem problema, é o que eu falei lá no começo da nossa... quando eu fui falar de sistema endócrino, quem tem problema na hipófise tem essa liberação desses hormônios de uma forma desregulada. Então, quando o ACTH está caindo demais na suprarrenal, vai ficar produzindo mecanismo estressante no indivíduo de forma desregulada. Isso vai causar edema generalizado no corpo do indivíduo e isso vai produzir muitas vezes racha cutâneo, vai começar a dar rachaduras aí que causam ardência na pele, inclusive, principalmente na síndrome de Cushing, tá? Mas enfim, são problemáticas aí. A síndrome de Cushing afeta tanto o sistema ali da tireoide do indivíduo, que foi das aulas anteriores que vocês viram, quanto o sistema endócrino aí na parte da suprarrenal, tá? Os mineralocorticoides derivados do colesterol, né, também. O hormônio mais importante é a aldosterona, realiza a absorção do sódio, tá vendo? E a excreção de potássio nos rins, tá? Aumenta a pressão arterial e a volemia, então ele vai aumentar volume. O que eu falei, a aldosterona durante um tempo ela vai manter você com um volume, tá? Quando o antidiurético é desativado, a aldosterona começa a ser desativada também gradativamente. Por que isso? Por que você tem esse equilíbrio? Primeira coisa, quando você retém muito sódio, o que acontece? Todo o teu organismo tende a trabalhar mais rápido. O sódio é uma molécula que, para as reações nervosas, ele tende a fazer aumento de velocidade, tá? Onde é que você vê isso? Se não viu, veja. Principalmente quando você está estudando cardio. Vocês já estão estudando cardio, já? Ou já viram? Já estamos indo. Beleza. Em cardio, vocês vêem um negócio ali, uma reação nervosa chamada bomba sódio e potássio. Tá? É uma reação de célula nervosa. Quanto mais sódio entra na célula, mais potencial elétrico. Tá? Quanto mais potássio entra na célula, menos potencial elétrico.
Então é importante você entender esse mecanismo da bomba sódio-potássio para você ver que quanto mais sódio também, mais retenção. Tá? Então a aldosterona, ela vai fazer a reabsorção desse sódio, enquanto o antidiurético ele está ali fazendo ali o seu efeito esperado. Depois ele é gradativamente desativado pela neurohipófise e assim a aldosterona vai se desativando gradativamente. Por quê? Porque se você libera sódio direto ou se anula sódio, você cai com íons de potássio e isso mandaria ali o ritmo cardíaco a zero. Entenderam o problema? Tá? Então você tem aí uma reação inesperada na musculatura. Acontece em casos de, vamos colocar assim, de parada cardíaca por causa desse sistema quando ele está desregulado, num processo, por exemplo, alérgico ali intenso, choque anafilático, sim, tá? Acontece. Choque cardiogênico também acontece essa desregulação mecânica do organismo, tá bom? Enfim, então o objetivo da aldosterona é aumentar a pressão e a volemia, o volume corpóreo, durante um determinado tempo, até que haja essa regulação entre o antidiurético e o indivíduo estabilize o organismo para ir retirando gradativamente a aldosterona de circulação. Então ele é controlado também pelo ACTH. Explicado esses dois hormônios do córtex, ficou claro. Expliquei de duas vezes de formas diferentes com exemplos, tá? Depois vocês podem... Bom é isso, né? Vocês estão com um vídeo na mão, dá para ver tudo aí. Dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Já viram algum case? Vocês vão rever muito isso aí com um professor de, de urgência e emergência, pronto atendimento. Vocês vão ver bastante isso, tá? Essas... É nessa hora, inclusive, lá na frente, que o aluno fala: caramba, serviu para mim esses hormônios, né? Porque eles são depois todos os medicamentos sintetizados, né? No carrinho de emergência você tem todas essas medicações sintetizadas. Falando aqui da região da medula, né? Parte interna. Professor, Fala. o corticoide geralmente tomado via oral, ele deixa a pessoa um pouco inchada. Por quê? Então, porque ele tem a aldosterona. Ele tem ali a sua parte de aldosterona. Então, o que ele faz? Ele aumenta a pressão arterial e a volemia, o volume corpóreo. Entendeu? Entendi. A hidrocortisona, ela faz um efeito muito proximal aí, só que mais rápido. Agora a aldosterona pura mesmo, ela deixa ali o edema durante mais tempo, tá? Gente, vocês já devem ter visto o UFC, né? Os caras lá dando porrada doidada. O que acontece ali quando o cara leva um soco no olho e o olho ganha aquele volume, aquele inchaço? É a reação de mecanismo anti-inflamatório, tá? Aí reagir de forma a aumentar o volume local para impedir o quê? Para impedir o sangramento, faz vasoconstrição ali para apertar os vasos, tá? Mas aí você fala: poxa, mas nesse momento se haver um corte, vai sangrar mais, se é um corte arterial. Quando você tem ali o organismo fazendo essa compressão, você tem ali, você evita que o indivíduo tenha, na verdade, ali maiores prejuízos ali de perda de volume, tá? Muito bem. E agora, dentro da medula, né, na região medular da glândula, você tem as suprarrenais, tá? E a gente tem ali a epinefrina, que é a adrenalina. Ela vai preparar o organismo para enfrentar a situação de estresse, igual eu falei. O que vai incutir isso? Então vai dar contração dos vasos sanguíneos, fica tudo apertadinho para poder ali ter força. Aumenta a taxa de açúcares no sangue, igual eu falei, aumenta ali o nível de glicose. O, o, o pâncreas já aproveita, já libera ali o glucagon para fazer bomba e depois já libera a insulina para poder absorver, tá? Vai trabalhar mais rápido e redistribui sangue para os órgãos e músculos, principalmente aqueles músculos que você vai utilizar mais dentro da situação de estresse que você estiver vivendo. O sistema é inteligente. Se você é um cara que
vai correr, aí ali vai correr, vai usar para correr. Se você é um cara que vai sair na porrada, vai jogar para os braços ali e tal, para as pernas, vai te deixar ali. Inclusive, ela faz um efeito psíquico que ela te reduz o foco. Tá? Isso às vezes é benéfico, mas às vezes não é muito bom, não. Principalmente quando você tem ali um monte de gente querendo te acertar uma cadeirada no meio de uma, de uma briga de bar. Cada exemplo, né? Mas enfim. Galera, o mais legal de tudo isso, né? Tá sendo gravado esses exemplos malucos que eu dou. Enfim, gente. Para uma luta corpórea, corpo a corpo, a adrenalina é muito boa. Para uma situação de esporte, competição, é muito boa. Só que tem um porém, você precisa controlar ela de forma psíquica também, caso você esteja no esporte. Caso você esteja numa situação de perigo, é difícil controlar. Por que controlar, Rafael? Porque você vai ter um desgaste enorme e você não dura muito tempo com esse desgaste, tá? Você, quando coloca adrenalina para circular ali, é uma questão de minutos, você vai cair. Daqui a pouco você está cansado. Por quê? Porque gasta muito da glicose que você tem. Fora que depois vai entrar os mecanismos dos outros hormônios corticoides, igual vocês viram, aí você também já não está ali numa melhor posição para enfrentamentos, tá? Então, o indicado, por isso que é unânime, todo mundo fala, se você passar por uma situação de estresse, não faça enfrentamentos, tente fazer o que a natureza manda, que é se afastar. Tá? A menos que você tenha que disputar ali alguma coisa. Do contrário, nada vale ali o risco da sua vida numa situação de estresse, tá? Porque o tempo que você tem é o tempo de fuga, não é o tempo de luta, não. É muito raro pessoas que controlam essa ansiedade ali. A norepinefrina, também conhecida como noradrenalina, ela vai atuar em conjunto com a epinefrina, tá? Nas respostas a situações de estresse. Essa vai acelerar, por sua vez, o batimento cardíaco, vai causar taquicardia e vai manter a pressão sanguínea em níveis normais. Tá? Vai tentar manter ali, estabilizar. Enquanto uma está fazendo a constrição, a outra vai tentar estabilizar. Tá? Beleza? Estabilizar enquanto, Rafael? Você está numa atividade física, lembrando, você está no mecanismo de estresse. Estabilizar mais ou menos ali numa resposta adequada, 14 por 9, 14 por 10, 140 por 100, por 100. Isso é uma Ô, Rafael, resposta adequada. Fala. é ela que usa também bastante na UTI, né? Sim, muito, sem dúvida. Na UTI, no SAMU, o pessoal que lida com paradas ali no atendimento pré-hospitalar usa muito. Tá? Então, são todos hormônios naturais que são sintetizados para fazer uso no próprio organismo humano, só que aí é de uma carga maior, né? E tem que controlar. Quando se fala em UTI, se fala também em BIC, né? A bomba de infusão computadorizada. Essa consegue fazer uma medida ali precisa e ficar colocando ali o hormônio conforme programado. Por quê? Porque o indivíduo que está muitas vezes na UTI, principalmente o indivíduo que está em coma ou uma situação comatosa, ele vai precisar dessa regulação por aparelho porque o organismo dele não está mais produzindo adequadamente, sozinho, por conta própria. Tá? Muito bem, mas aí, com o tempo de curso que vocês vão ter, vocês vão poder discutir todos esses assuntos, mas é importante ter essa base. Tá? Então, tem um pessoal que depois chega lá na frente e fala, poxa, caramba, eu vi isso daí, né? Ao passo que tem um pessoal, às vezes, que fez um curso em algum outro lugar, não sei, que não viu. O cara fica perdidaço, ele não sabe que a suprarrenal que produz esses hormônios aqui. Tá? Muito bem, gente. Entendendo isso, aí vem o nosso pâncreas, né? Eu já expliquei o pâncreas para vocês, relação pâncreas-fígado, então o que, que eu vou fazer? Eu vou reforçar essa ideia da liberação, tá? de glicose. Deixa eu só aqui ver. Vamos lá. Então, os mecanismos de controle da hipófise, eles não se limitam só ao próprio hipotálamo em si, tá? Você viu que o pâncreas ele tem uma relação com o fígado, tá? Mas é claro que quem faz a detecção de contagem, glicose ali presente no sangue,
é a região hipotalâmica também. Ela vai ter aí esse scan, né? Se pode chamar assim, esse relatório escaneado do teu organismo, as quantidades ideais que você tem, que vai variar de 60 a 100 mgdl, né? Aliás, miligramas por decilitro. Tá? Então é assim que é medida a insulina, aliás, a glicose. Onde é que o pâncreas se localiza? Vocês já sabem, vocês viram isso, tiveram aula prática e tal. E ele é uma glândula mista, tá? Você pode chamar também, isso eu não falei ainda, mas você pode chamar a glândula mista de anfícrina, tá? Se você quiser usar esse termo bonito. Possui porção exócrina e endócrina, produz dois hormônios, insulina e glucagon. Vocês já entenderam isso, já sabem como funciona. Vocês só não sabiam dessa relação que existe de adrenalina e uso de glicose, tá? Então, quando você tem adrenalina introjetada no organismo na resposta estressante, você tem um consumo de glicose muito rápido, muito forte. E aí você precisa que o pâncreas trabalhe para liberar glucagon para o fígado e depois liberar insulina para absorção, tá? A insulina e o glucagon vocês já sabem o que faz. Insulina, é bom lembrar que vocês têm depois, né, vai ter avaliações sobre isso mais adiante. Então, a insulina ela aumenta a permeabilidade da membrana celular glicose, como vocês já sabem, e no fígado ela vai promover o glicogênio, quando ela chega lá. Então, ela é hipoglicemiante, portanto, porque diminui a glicose do sangue. E é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans, vocês já viram isso, tranquilão. E aí vem o glucagon que vai fazer o efeito inverso, é um antagonista, portanto, quando ele chega no fígado, ele faz com que o glicogênio se torne glicose, seja liberado em casos aí onde você ficou muito tempo em jejum ou em casos onde você precise ali de uma reação. Notem que no mecanismo de estresse vai usar, tá? Inclusive, gente, quanto mais você vai ganhando idade, acima dos 30, 35, 40 anos, o fígado vai fazendo menos essa retenção. A menos que você seja uma esportista, tenha um rendimento ali nos esportes, o fígado consegue ficar mais assim, assimilar isso por mais tempo. Mas normalmente ele não vai trabalhar com tanta reserva de glicogênio, até porque quanto mais reserva você tem, mais transformação em glicerol e mais colesterol você absorve, aí você tem a relação com os triglicerídeos e vai aparecer triglicérides para você, e isso vai te causar ali problemas a mais ali do que devia, tá? Então o teu organismo, ele com o tempo, ele vai tendendo a não ficar guardando tanto glicogênio, tá? Só que tem gente que é teimoso, né? O cara luta contra o organismo, é pão doce todo dia. Mas enfim, né? Coca-Cola doidado. Bom, e o glucagon é produzido pelas células alfa, então, das ilhotas de Langer presentes no pâncreas, tá? As ilhotas de Langerhans, aqui nessa imagem eu trago elas para vocês um pouco mais bonitinhas, né? Ó, as células beta são assim, tá? E as células alfa com a característica mais, tá, comum, certo? As células beta, elas têm esse conjunto aqui diferenciado. E as células alfa são maiores aqui, tá? O pessoal sempre pergunta, quando o indivíduo tem diabetes, o que é complicado? O que é complicado é que muitas vezes, de uma forma genética, o indivíduo ele ou não tem célula beta, tá? Ou as células beta não têm função. Aí aquele indivíduo que foi desenvolvendo, que é diabetes tipo 2, que é o que está aqui, né? O que acontece? Ele vai reduzir o número de receptores da insulina nas membranas das células. É diferente o mecanismo. Não é que o cara foi parando de produzir. Ele para de produzir porque as células já não têm mais resposta. No tipo 2. O tipo 1, ó. O tipo 1 é bem claro. Causa redução das células beta do pâncreas. Ou, de alguma forma genética, você nasceu com um problemaço ali que já não tem mesmo. Você tem elas bem reduzidas ou disfuncionais, não tem função. No tipo 2, o que acontece? É o camarada que geralmente tem um mau hábito
né? O mau hábito de ficar comendo glicose todo santo dia, adoidado, e aí você vai acumulando glicogênio, você vai fazendo a glicogenólise de uma forma inadequada e as células do organismo elas começam a não querer mais fazer a absorção da insulina. Elas assimilam tanta glicose que vai modificando ali a estrutura de absorção, tá? Existe a hipótese também de você ter um problema de diabetes tipo 1 que não seja congênito, que não seja ao nascer? Tem, tá? Tem. Se você tiver um câncer no pâncreas ou uma modificação da estrutura, algo que vá danificar as células beta, você terá o tipo 1. Tá? Mas o mais comum de todo mundo que você tem visto é um problema assim epidemiológico a nível de mundo, galera. Tá matando muita gente, tá? É o tipo 2, que é os maus hábitos aí, a ingestão exagerada de glicose. É engraçado, tem até uma comparação que há 200 anos atrás a gente consumia por ano, tá? Por ano, 4,5 kg de açúcar. Hoje a gente consome 45 quilos por ano. 10 vezes mais. É uma loucura. Tá? Eles estavam fazendo uma pesquisa com os americanos, com os norte-americanos. Que loucura, né? 45 quilos de açúcar, meu. Pensa, é 10 sacos de açúcar daqueles grandes. Imagina isso. Come por ano. Não é todo mundo, tá? Foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos que eu estava vendo lá. Enfim, alguma dúvida até aqui? A glicose, gente, ela tem uma serventia que é energética. Você vai utilizar ela como um mecanismo energético, mas não só ela. Você vai fazer conversões de carboidrato também para poder utilizar como energia. Tudo para fazer fechamento do ciclo de Krebs, para você gerar trifosfato de adenosina. Tá? As células precisam disso. A glicose faz uma participação boa nesse sentido. Mas, enfim, não vou explicar o ciclo de Krebs aqui, porque não cabe, né? É um Rafa, negócio mais... Oi? tira uma dúvida. O glucagon ele serve para aumentar a quantidade, bem dizer, de açúcar no sangue, correto? Ele faz com que os glicogênios que estão armazenados no fígado virem, se convertam em glicose e saiam para a corrente sanguínea. Mas você pode substituir isso de uma alimentação, tipo ingerindo açúcar? Não. Se você ficar ingerindo açúcar, o que vai acontecer? Você vai ter energia celular. Não significa que você vai ter nutriente. Entendi. O mais importante da nossa alimentação dia a dia são os outros nutrientes, né? E as vitaminas também, os outros minerais que vão fazer outras funções. Principalmente sódio e potássio. Tá? Muito bem. Quando a gente começa a ver anatomia e fisiologia, vocês começam a ter uma visão mais ampla da importância do nutricional, né? É um negócio bem... Principalmente endócrino e digestório que vocês viram anterior a isso. Muito bem, gente. Muito bem. Aqui já vai para outra parte, né? Essa aí eu vou deixar para a aula que vem, não é para hoje. Então, eu vou fazer o quê? Vou, como de costume, né, criar aquelas perguntinhas para estudo. Que vocês adoram, né? Que mantém a gente com a cabecinha em dia. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint que eu estava usando para a glândula aqui outro dia. Beleza, vamos lá. Então, a questões de fixação. Beleza? 1. Qual a relação existente entre a adenohipófise. Adenohipófise sempre sai errado aqui o negócio. É que eu não, acho que nem não reconheço essa palavra no 2010 aqui. Adenohipófise e a glândula suprarrenal. Ficou boa essa pergunta. Qual a relação hormonal existente entre a adenohipófise e a glândula suprarrenal? Tá?
Quais são as partes da glândula suprarrenal e seus respectivos hormônios? 3. Vamos lá, então. Quais os efeitos dos seguintes hormônios? Nossa, uma pergunta respondendo a outra, hein? Olha que fácil, hein? A. Aldosterona. B. Cortisol. C. A. Adrenalina. E D. Noradrenalina. Tá? Então, vocês vão responder qual é o efeito de cada um, bonitinho, bacanão. E 4. Qual é a relação do hormônio ADH produzido pela neurohipófise? Acho que faltou acento aqui, né? Não, ele não reconhece do mesmo jeito a palavra. Qual a relação do hormônio ADH produzido pela neurohipófise com os mecanismos de estresse que você viu em aula? Aí vem a quinta pergunta. Qual a relação do consumo de glicose com as respostas dos mecanismos de estresse? Fale sobre o papel do pâncreas nessa ou nesse padrão fisiológico. Certo? Deixa eu ver se dá para aumentar a letra aqui. Para 24, dá. 5 perguntinhas da horinha. Podem começar, galera. Dá até para eu parar de gravar, né? Deixa eu fechar a gravação. Muito bem, fechando gravação, que agora a gente vai entrar em atividade. E assim que a gente terminar, eu libero o vídeo.